O XPLG, um dos maiores fundos de logística que a gente possui hoje na Bolsa Brasileira, chegou a cair quase 13% em poucos meses. E quando isso acontece com o fundo imobiliário, surgem diversas perguntas, como será que aconteceu alguma coisa com o fundo? Será que o fundo perdeu fundamentos? Será que o pagamento de dividendos vai cair? Ou até mesmo se o mercado está exagerando e aquilo na verdade se tornou uma oportunidade? Então, analisando o relatório do fundo, as últimas notícias que saíram dele e os últimos fatos relevantes, eu trouxe para vocês aqui alguns motivos que respondem o porquê da queda do XPLG nesses últimos meses. Existem alguns pontos de atenção que têm que ser analisados, mas também existem alguns outros pontos positivos que é importante ressaltar aqui. Até chegar na pergunta que realmente importa, que é se o fundo ele está em oportunidade ou se é um risco. Então já pega um café, se senta de maneira confortável, porque nesse vídeo aqui a gente vai analisar cada uma dessas coisas que eu falei para vocês. Mas antes de continuar, comenta aqui se você tem o XPLG na sua carteira, se você está comprando, se você está só mantendo ou se você já está pensando em vendê-lo. E para a gente começar, tem um apontamento aqui muito importante de se fazer, que é o seguinte: um fundo com mais de 5 bilhões de patrimônio, que conta com quase 350 mil cotistas e possui uma área bruta locável de 1,7 milhões de metros quadrados, além de possuir mais de 90 locatários como Mercado Livre, Renner, B2W, Leroy, dentre outros, já deixa claro que esse fundo não é qualquer fundo, não é um fundo pequeno, mas sim um gigante. E é justamente por isso que chama a atenção uma queda que representa quase 13% ao longo desse ano. Então a pergunta que fica é: por que um fundo desse tamanho, com essa quantidade de locatários e com o histórico que tem, está caindo quase 13% em tão pouco tempo? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. O primeiro ponto que a gente pode ressaltar é que o XPLG ele captou 1,2 bilhão em uma nova emissão de cotas que ele fez. Mas não só isso, ele utilizou esse dinheiro para reforçar o caixa e para comprar novos imóveis logísticos. E a forma que o XPLG está utilizando esse dinheiro da emissão para comprar os imóveis é uma prática que já está vindo sendo feita aí por outros fundos imobiliários, como GGRC, Gari, TRXF. Então já está se tornando uma prática comum entre os fundos imobiliários. O que que acontece? Quando um fundo ele faz uma subscrição de cotas para comprar imóveis, ele utiliza parte dessas cotas da subscrição e entrega essas cotas para quem está vendendo os imóveis. Só que o que que acontece? Aquela pessoa que está vendendo o imóvel, ela não quer ficar com as cotas do XPLG. Então o que que ela faz? Ela pega as cotas que recebeu do XPLG e vende para que ela possa ficar com dinheiro. E como é que ela faz para vender? Ela pega essas cotas e vende a mercado. E aí o que é que acontece? Por conta da quantidade de cotas que estão sendo colocadas à venda, isso causa uma pressão no mercado. E é aqui que entra aquela lei básica da oferta e da demanda. Porque se de repente aparece uma quantidade maior à venda de cotas do XPLG, que é o que acontece quando esse vendedor do imóvel joga essas cotas no mercado, sem que haja uma quantidade equivalente de pessoas querendo comprar o fundo, o preço tende a cair. Porque esse vendedor do imóvel, quando bota essas cotas à venda, gera uma pressão vendedora muito forte. E o mercado ele demora um pouco a digerir essa quantidade de cotas à venda. E o segundo ponto de atenção que a gente tem aqui para com o XPLG é sobre a vacância que ele tem. Isso porque parte do portfólio que ele adquiriu está vago ou em obras e também pelo fato de que parte do portfólio que ele já possui em mãos está vago também. E isso impacta diretamente no resultado financeiro do fundo. Então, como a gente pode ver, além da emissão, a vacância do XPLG voltou a subir. E olha essa evolução aí que tinha de julho de 2025 comparando com a vacância física que está hoje de quase 8%. Ou seja, ela caiu para 3,5% em algum momento no meio do caminho, só que desde janeiro de 2026 ela voltou a subir. E esse é um ponto que gera atenção aí para o fundo justamente porque ele resolve a vacância, mas não consegue manter essa vacância resolvida por muito tempo. Mas além disso, existe um ponto muito específico aqui que eu preciso tratar com vocês, que é o seguinte: a vacância física ela é diferente da vacância financeira. Vejam só, aqui a gente tem a vacância física e aqui embaixo a gente tem a vacância financeira. A vacância física é o percentual de imóveis que está vago, enquanto a vacância financeira é o quanto esses imóveis vagos impactam na receita do fundo. Então a gente pode ver que a vacância física do fundo, apesar de estar em 8%, gera um impacto somente de 3,8% no rendimento do fundo. Então só para ficar mais claro para vocês aqui, eu puxei essa tela preta para que a gente possa ver o seguinte: a vacância física seria o que nós temos aqui. Veja bem, digamos que aqui a gente tem 5 inquilinos, certo? E cada um desses inquilinos representa 20% do patrimônio aqui do fundo. Agora, se a gente passar para a vacância financeira, imagine o seguinte: esse cara aqui que está em cima, esse inquilino aqui que está aqui, ele justamente por estar aqui em cima, paga mais. Então, digamos que o fundo ele recebe 100 mil reais e esse inquilino aqui de cima paga 40 mil. Digamos então que esse inquilino aqui ele saia.
A vacância física vai ser só de 20%, mas a vacância financeira vai ser de 40%, justamente por ele ter saído. E agora o contrário também pode acontecer. Se um inquilino aqui de baixo sair, o que é que vai acontecer? A vacância física continua 20%. Mas a vacância financeira já vai passar a ser 15%, porque quem saiu gera uma renda para o fundo menor. Outro ponto muito importante aqui para a gente falar do XPLG é referente a alguns imóveis que ele tem no portfólio, como por exemplo esse CD Piracicaba, ele ainda está em obras, então não tem nenhum inquilino lá dentro pagando o aluguel para ele. Além disso, a gente tem esse CD B2W, que ele está com uma vacância aqui de 37%, e além disso, a gente também tem esse CDCL Imigrantes, que está com uma vacância de 100%. O que chama muita atenção para os cotistas. Agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para esses dois imóveis do fundo, que seria o CD Piracicaba e o CDCL Imigrantes, tá? Que é o seguinte, esses dois fundos, eles representam hoje no portfólio do XPLG quase 14% do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, é como se 14% do patrimônio do fundo não estivesse gerando resultado nenhum no momento. Agora também tem um ponto muito importante que a gente tem que se ater nesses dois imóveis, que é o seguinte: esses dois imóveis, apesar de um estar com vacância e o outro em obras, eles têm como parte do acordo de compra e venda com o XPLG uma renda mínima garantida. E esse conceito é muito importante a gente entender, porque não vai ser nem a primeira nem a última vez que a gente vai falar dele aqui. É o seguinte, a renda mínima garantida, ela é um compromisso de que o vendedor daquele imóvel tem com o XPLG de pagar um valor mensal para o fundo como se fosse um aluguel. Mas uma coisa muito importante aqui de se citar é que essa renda mínima garantida, na verdade, ela é temporária. Então muita gente já está vendo isso como um certo problema, já ali com a cautela para identificar se quando essa renda mínima garantida acabar, se o fundo ele já vai ter acabado as obras, se aquele imóvel que está 100% vago já vai ter um inquilino para entrar. Então é justamente por esses dois imóveis representarem uma quantia grande no portfólio do XPLG que muitos cotistas estão tomando bastante cuidado com esse ponto no fundo. Outro ponto que chama muita atenção para a queda do XPLG foi porque o grupo Mobile, dono da marca Tok-Stock, entrou com um pedido de recuperação judicial, sendo que a Mobile ela é locatária do XPLG. Então a reação inicial do mercado foi mais um motivo para vender. Só que se eu puder mostrar aqui para vocês, foi que o resultado disso, na verdade, foi o contrário do que a gente esperava. Se a gente puder pegar aqui, veja só o que aconteceu. A inadimplência observada em junho representou apenas 1% da receita de locação, ou seja, esperava-se um aumento na inadimplência, sendo que na verdade aconteceu o contrário. Mas um ponto muito importante aqui que a gente tem que ressaltar é que isso é uma coisa que a gestora informou em uma linha. Como a gente pode ver, ela diz que está em tratativa com outros locatários inadimplentes, mas ela não explica direito quem são esses locatários, o porquê da inadimplência e tudo mais. Então fica aí esse ponto de atenção também. Outro ponto que chamou bastante atenção aqui no XPLG foi a contas a pagar, porque depois que ela fez essa última emissão de cotas ali em dezembro, janeiro mais ou menos, ele também assumiu novas obrigações, como a gente pode estar vendo aqui, que representa no total 806 milhões de reais. Sendo que, como a gente pode ver aqui, se a gente for ver somente o que ele adquiriu no final de 2025, a gente tem que, só nesse período aqui, ele assumiu mais de 500 milhões em dívidas. Mas uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é que isso não significa que o fundo está passando por alguma dificuldade financeira, não. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é porque a gente está no momento de Selic alta. Então, na verdade, a gente tem que essas dívidas aqui que ele fez são dívidas que acabam se tornando um pouco mais pesadas de se carregar, justamente por conta dessa Selic elevada desse jeito. E outro ponto que chama atenção e faz com que as pessoas não olhem tanto para o XPLG como olham para outros fundos é que é o seguinte: se a gente for aqui ver e compará-lo com os pares que ele tem, a gente percebe uma coisa, que a vacância dele é maior dentre todos. A gente vê também que a média de dividendo que ele paga acaba ficando para trás de outros fundos, tá? Então, se a gente compara ele com alguns outros fundos do mesmo segmento, a gente percebe que alguns desses outros fundos tiveram uma eficiência de rentabilidade e de vacância um pouco melhor do que o XPLG. Mas é importante frisar que isso não quer dizer de forma alguma que o XPLG é um fundo ruim. Ele continua sendo um fundo grande, sólido, com ótimos inquilinos e uma ótima gestão. Mas não somente isso, a gente tem que falar também do preço que o XPLG está sendo cotado hoje, que ele está sendo cotado, na verdade, com um PVP de 0,87. O que representa pra gente como se fosse um desconto aí de 13%. Além de que, como a gente viu também nessa última tabela que eu mostrei para vocês, se a gente não olhar para o dividendo dos últimos 5 anos, mas olhar para o dividendo que está sendo pago hoje,
a gente vê que o XPLG ele tá pagando mais do que a maioria dos seus pares. Hoje ele tá pagando aí cerca de 10,75% nesses preços que ele tá custando hoje. Então, só para que fique claro para vocês, eu trouxe esse gráfico do XPLG, em que ele tá pagando aqui, ó, um dividend yield de 10,75% e o dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi de 9,84%. E como a gente pode ver aqui, a gente vê que o XPLG ele veio subindo os dividendos. Ele vinha pagando aqui em 2023 74 centavos, aumentou em 2024 para 78 centavos e hoje ele já tá pagando um patamar aqui de 82 centavos por cota. E se a gente for buscar aqui no relatório dele, a gente vai ver uma coisa que interessa muito a gente, que é o guidance para o segundo semestre de 2026. E a gente pode ver que ele manteve esse patamar aqui de entre 0,79 para 0,85. Então, a chance dele continuar pagando 0,82 é muito grande, o que é um sinal positivo para o fundo. Então, apesar de toda a motivação dessa queda, a gente tem uma coisa muito importante a se analisar também, é que o fundo ele não parou de pagar dividendos, não vai diminuir o valor que está sendo distribuído agora e mostra que ele vem numa trajetória de crescimento gradual. Então, na verdade, a gente está falando de um fundo que não está quebrando ou alguma coisa desse tipo. Muito pelo contrário, na verdade, a gente está falando de um fundo que ele vem crescendo ao longo do tempo. E como eu falei para vocês, se você comprar o XPLG aos preços atuais, você vai estar pegando no segmento de logística um rendimento de quase 11% em um fundo gigantesco. O que, se for comparar com os pares do XPLG, que seria o BTLG e o HGLG, é um yield muito acima do comum, o que é um ponto positivo para o XPLG. Porque quando você vai analisar um fundo, você não olha simplesmente para a qualidade. Você olha para a qualidade e para os rendimentos que aquele fundo paga. Então, voltando para a pergunta que eu fiz lá no começo, será que o XPLG está em risco? Na minha visão, não. O que a gente tem aqui é uma corrente que explica o que causou essa queda de 13%, que na minha visão, toda essa queda, na verdade, foi irracional. Isso quer dizer que o fundo ele não deveria ter caído? Eu não quero dizer isso, mas que na verdade o fundo caiu mais do que deveria. Isso porque, se a gente for pegar todas as coisas que a gente colocou nesse vídeo, a gente tem a emissão de cotas que causam pressão vendedora, a vacância do XPLG que na verdade está dentro da média histórica, os galpões logísticos ainda em obras ou em vacância, a depender de qual seja, um inquilino em recuperação judicial, mas que não causou impacto nenhum na inadimplência do fundo, e uma alavancagem maior, como a gente viu, porque ele se endividou um pouco mais, justamente para sustentar esse crescimento que ele teve. E uma coisa que a gente pode se perguntar é se esses imóveis que estão sendo ali subsidiados por essa renda mínima garantida, quando essa renda mínima acabar, será que eles vão gerar o retorno esperado deles? Se gerarem, o preço atual de R$ 91,00 do XPLG está sendo uma ótima oportunidade para compra. Agora, se não gerarem o resultado esperado, a cota ela pode seguir um pouco pressionada, mas isso não quer dizer que o XPLG não esteja em oportunidade. E já falando aqui para vocês o que eu acho do XPLG no momento atual, é o seguinte: eu utilizo essa plataforma aqui para poder fazer a filtragem dos fundos imobiliários que eu quero analisar, e como a gente pode ver no segmento de logística, o XPLG, na análise quantitativa, está em segundo lugar, perdendo apenas para o GGRC. E se eu puder mostrar aqui para vocês, o GGRC, ele já representa praticamente aqui 7% da minha carteira. Então, como ele representa a minha segunda maior posição nos fundos imobiliários, eu já iria na compra do XPLG, tá? Porque para mim, ele, na verdade, ele tá em oportunidade. Porque apesar de tudo isso que ele tá passando, a gente tem certeza de que os imóveis que ele comprou nessa última emissão de cotas são bons imóveis. A gente sabe que ele tá dentro ali da vacância histórica, então tá tudo certo. Além de que, como a gente pode analisar também aqui no relatório do fundo, que é o seguinte: hoje o XPLG ele conta com um caixa de quase 200 milhões. E aqui no cronograma de desembolsos e recebimentos, a gente pode ver quanto que ele vai despender no próximo ano. Então a gente vê que o XPLG vai acabar o ano de 2027 ainda com mais de 100 milhões no caixa, o que é muito bom, porque representa que ele tá tendo uma dívida saudável de ser paga. Além de que, para finalizar, a gente tem que os vencimentos dos contratos aqui para 2026, apesar de representar 20%, a gente tem uma coisa nos fundos imobiliários que é o seguinte: se o inquilino ele quer sair do imóvel, ele tem que avisar com pelo menos 6 meses de antecedência. Então, apesar de um deles ter avisado, como a gente pode ver aqui no começo, olha só, a gente pode ver a saída definitiva do Memedoc, a gente pode ver que teve várias renovações de contrato, olha só, além da expansão aqui de um locatário que vai pegar mais área bruta locável para o seu empreendimento. E se nenhum mais avisou que teria sua saída definitiva, isso quer dizer que para o ano de 2026 não vai ter mais nenhuma saída do fundo. Ou seja, para os próximos anos a gente já está mais seguro com relação aos inquilinos do XPLG. Além de que a gente teve aqui no ano de 2026 27% de revisional dos contratos. Ou seja, no ano de 2027 em diante, o fundo ele vai receber um pouco mais de receita vindo dos aluguéis. Mas eu já quero deixar claro aqui para vocês que de jeito nenhum isso é uma recomendação de investimentos. Isso porque se trata somente da minha opinião pessoal, vinda da análise que eu faço nos fundos imobiliários. Mas e aí, na sua visão, hoje o XPLG cotado a esse preço ali de R$ 91,00, R$ 92,
Tá em oportunidade ou você ainda acha que é um risco? E se você quiser que eu analise também outro fundo imobiliário, é só deixar aí nos comentários junto com a resposta se o XPLG é o risco ou oportunidade. E aí você aproveita e comenta o nome do fundo que você quer que eu analise aqui no canal. E se você ainda quiser aprender como é que faz essa análise quantitativa que eu fiz aqui, eu vou deixar na descrição e no primeiro link fixado o vídeo que eu ensino vocês a fazer essa análise quantitativa. Então, meus queridos, desde já eu já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o like. E esse foi o vídeo, eu espero que Papai do Céu abençoe muito vocês e até o próximo vídeo que será excepcional.